Olá, vamos aqui comentar sobre o que aconteceu nesse final de semana, sobre o famoso habeas corpus do Lula, né? E ficou o domingo o dia todo naquela guerra do soltar ou não soltar. E o que me estranha mais é que o fato que não foi assim tão televisionado como outros casos que já tinham acontecido, né? E sobre essas afirmações da prisão e o que realmente abalou no mundo político, né? Veio a refletir uma coisa e fortalecer até outras também, né? No caso dos candidatos que têm pretensões de ser candidato, existe realmente a possibilidade do Lula ser solto, como existe a possibilidade dele também realmente disputar as eleições. E ganhando, né, ou não, ele realmente é uma pessoa forte. Digamos que ele venha ganhar para exercer essa função como presidente, aí teria que ver os recursos, que existe a questão da ficha limpa, e aí seriam processos que lá na frente se desenrolariam conforme um andar. Mas o que chama mais atenção a respeito de tudo que aconteceu ontem é que ele acabou florescendo às pessoas aquela ideia de que realmente será que há um excesso de julgamento sobre a pessoa Lula, o porquê de outros políticos que cometeram crimes de corrupção até mais grave, como Paulo Maluf, provas cada vez mais cabais do Michel Temer, os 51 milhões encontrados no apartamento de Gedel Vieira Lima, o Eduardo Cunha, ou seja, nós temos um cenário de políticos com crimes cada vez gigantescos maiores. O mais famoso, Aécio Neves, o cara que pediu 2 milhões a JBS e ainda ameaçou matar o primo, por causa do primo de Endurance. Aquela história que todo o Brasil já sabe, né? Então, puxando por esse lado, nós temos um cenário confuso nas eleições. Sabemos que o Lula realmente é um cara que tem para mais de 38% das intenções de votos. É muito voto realmente. É uma quantidade esmagadora e maciça dessa quantidade de pessoas que querem votar para ele. E ontem, manifestações em redes sociais com a possível liberdade dele agitou muito esse eleitorado. E por um outro lado, nós temos 42 pessoas, 42% das pessoas, quer dizer, que não têm intenção de votar ou irão votar brancos e nulos. Você tem dois cenários com Lula e sem Lula. Com Lula você tem 38% dele liderando praticamente primeiro turno, por mais que tenha outros candidatos, mas quando ele está na disputa no páreo, esses candidatos migram, desaparecem. Quando ele sai desse cenário, volta um outro cenário que ele é o principal problema dos candidatos. 42% das intenções de votos não estão direcionadas para esses candidatos. Aí você tem esses 38% dos eleitores de Lula que não têm interesse em votar em outras pessoas, provavelmente se somando com os 42% que não têm interesse em votar em ninguém. E quando eu falo em ninguém, é em todos os candidatos que estão aí presentes, como Lula, Ciro, Bolsonaro, Alckmin, Marina, essas pessoas. E aí é o fato mais estranho que quando a gente começa a ver. Dentro desse cenário, os políticos, os candidatos que estão a disputar a presidência não crescem. Bolsonaro tem seus 16, 17%, é o eleitorado fiel, é aquela massa que gosta dele, que acompanha ele. E de mais de um ano, esse eleitorado não consegue aumentar o percentual de votos. Assim como o Arina, que também não consegue aumentar, Ciro, Alckmin, né? Ou seja, tem dificuldade, e uma dificuldade gigantesca. Então, se eu puxar para um lado mais aprofundado, pode ser que realmente irá acontecer no Brasil, em toda a sua história da nova democracia, um fato que poderia mudar a história. Pela primeira vez, mais de 50% do eleitorado brasileiro não votaria nos candidatos que tem.
e se impugnaria de vez essa eleição. Ou seja, seria rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque não houve um comparecimento mais de 50% da população. Então esses candidatos sairiam no cenário e haveria uma nova eleição com outros candidatos, que provavelmente está se desenhando caso Lula realmente não venha candidato. Então é essa a preocupação de todos os candidatos. E os candidatos começam a conversar entre si e procuram, porque existe essa possibilidade. E essa possibilidade vai crescendo. Esses candidatos não conseguem trair para eles esses votos que estão soltos. Há uma dificuldade gigantesca. E aí começam a haver umas estratégias. Minha pesquisa passada, que estava nos sites, a assessoria do Jair Bolsonaro o aconselhou que ele procurasse para sua chapa como vice uma mulher ou um negro, né? Ou seja, já para poder mostrar para o eleitorado indeciso ou que ele não conquistou, que ele tem uma diversidade dentro da política dele. E aí você vê o outro lado, a articulação do Ciro, né, também. E o que é o fato mais interessante que chama a atenção de Ciro e Bolsonaro, porque de um lado você tem um louco militar, fanático do regime militar, que sempre gosta de exaltar, que é o Jair Bolsonaro. Isso ele não consegue agradar ninguém. Do outro lado você tem um cara que também pavio curto, igual o Bolsonaro, porém com mais habilidade na fala, mas não deixa de ser um cangaceiro, como agora eu gosto de falar, né? Porque as formas dele são trucas. Porém, nós temos o Bolsonaro com formas trucas, mas com pouco conhecimento, e o Ciro Gomes com a forma truca dele, mas com um alto grau de conhecimento. Isso ninguém pode menosprezar. Ele tem um poder intelecto e conhecimento maior do que Jair Bolsonaro. Marina Silva era aquela famosa eleitora que só aparece em 4 em 4 anos. Parece até o ano binário, né? Aquele famoso, né, que de 4 em 4 anos, quando o 29 de fevereiro aparece. Então, o que nós temos aqui desses três? Nós temos o Jair Messias Bolsonaro com pouco resultados em suas propostas para o que vai fazer no Brasil, focando em cima daquilo que ele diz que é especialista, mas naturalmente em nenhum momento mostrou que foi eficaz em seu próprio estado, que é da segurança, que realmente isso vem abalando os brasileiros. E aí no lado você tem o Ciro, que é muito demagogo, com muito conhecimento, e é um advogado, tem seu poder intelecto. De certa forma, é um discurso preparado, do outro é um discurso improvisado. Então, improvisado do Jair Bolsonaro, preparado do Ciro. A Marina tem aquele discurso de vamos preservar, sei o que, não quero briga. Por mais que se tenha a preocupação da preservação, o Brasil é um país que precisa fortalecer suas indústrias e ser competitivo no mercado internacional. Senão a gente não vai crescer, porque por si só o mercado interno ele não é suficiente para ter um crescimento. Não é? E realmente isso é o que peca a indústria brasileira em não se preparar para o mercado exterior e às vezes não está tão preparado para o mercado interno. O Geraldo Alckmin tem aquele problema gigantesco que ele é aquela pessoa, dentro do PSDB historicamente é um tipo de partido que ninguém gosta. Realmente Fernando Henrique deixou uma herança tão maldita que quem é do PSDB disputar com qualquer pessoa perde. Porque o único a ganhar realmente foi Fernando Henrique, de lá pra cá o pessoal tiveram dificuldade. E aquela história dele, aquela burguesia paulista, né, aquele jeito de privatizar tudo que é a solução, do Alckmin não encaixa. Ele tem uma rejeição um pouco elevada também. Então, ou seja, não é um cara que o brasileiro quer como opção em candidatura. Em falar nisso, em lembrar da região de São Paulo, eu lembrei nos comentários dos amigos dentro do Face, falando que o nordestino é um povo cego e burro. E aí, isso um paulista falando, o outro nordestino já estava reclamando. E aí eu gosto de puxar para um ponto bem interessante sobre o Brasil todo. Realmente a região sudeste é o primeiro colégio eleitoral de maior expressividade, porém o nordeste é o segundo. É o segundo. Aí, realmente, por muito tempo não houve investimento na região do nordeste. Aí faz com que o Lula realmente tenha uma maioria gigantesca. Porque eu acho que foi realmente com o período dele, e isso é provável que nem do Fernando Henrique conseguiu. Nós estamos colocando nem dos atrás, não, nos atuais. Mas houve sim um pequeno investimento voltado para o Nordeste. E você tem uma região como o Sudeste, com estados falidos, como é o problemático Rio de Janeiro, falido, com alto grau de violência e criminalidade. São Paulo, por falta d'água, o Cantareira, qualquer hora de novo, a gente chega no volume morto. Não tem um projeto hídrico para abastecimento. A cidade não cresce como antes. Você já tem Minas Gerais, que é uma cidade que já pediu ajuda porque não tem recursos, com problemas também gigantescos.
Se tu descer mais para o sul, Rio Grande do Sul também, hoje é mais um peso do que uma região produtora de riqueza. Então não é uma região que pode se gabar e apontar o dedo que a região Nordeste passa dificuldade. A região Nordeste tem estados que superam o PIB, né, de alguns estados do Sudeste. E esse PIB é que faz a diferença na somatória do PIB geral no Brasil, de onde é que a riqueza maior está vindo. Claro que cada dessas regiões tem as suas importâncias, mas no momento não é interessante que candidatos venham a comprar ideias de seu eleitorado. Por exemplo, que a preocupação talvez de muita gente é que voltar em alguém da região sudeste, ele vai dar mais prioridade em investimentos na área que realmente está passando por momentos delicados, já foi uma região muito rica, e aí correu o risco de novo da região nordeste, norte e centro-norte, ela ser esquecida. E é difícil você investir num país continental como o Brasil, que a gente tem problemas com rodoviários, não temos linha férrea, a greve dos caminhoneiros foi o bastante para provar que somos vulneráveis a qualquer extremo de crise e de aumento de combustível, e a gente acaba ficando num cenário confuso. Existe essa possibilidade, como foi falado, de não haver a eleição concreta pela falta de vontade dos brasileiros em votar nos candidatos que tem. Os candidatos que tem no cenário sem Lula não conseguem crescer no seu percentual. Por mais que se tenha apoiadores, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, ele tem seus apoiadores. Ele tem as pessoas que vão na carreata, que vão para onde eles estão, lotam o aeroporto, faz away, mas é aqueles que já tem. Porém, Lula tem mais do que Bolsonaro. Então, o eleitorado de Bolsonaro, ele fica buscando para ele aquele pessoal, querendo convencer mais no tapetão do que no argumento de trocas de ideias. E talvez isso seja o erro do Bolsonaro. E ele não cresce nas pesquisas. Por isso que o Ciro cresceu um pouco, Marina vai crescendo um pouco, até o próprio Alckmin vem crescendo um pouco. Mas quando entra Lula no cenário político, que provavelmente com todo esse alvoroço todo, ele realmente possa ser solto e concorrer às eleições, ele realmente arranca voto de todo mundo. De todo mundo. Difícil, eu não consigo tirar de Lula, mas o Lula consegue tirar dos outros. E até aqueles que estão indecisos e têm intenção de votar Lula, já começa também a se cantar. O fato não é que está a querer proteger quem cometeu o crime ou não, mas que seja realmente mostrado que se foi e o porquê. E não essa coisa que você acaba achando, porque eu acho que nesse final de semana, o que o juiz Sérgio Moro deixou de má impressão é que é como se eu quero esse cara preso, por fim a força, ele vai ser preso, é uma vontade minha. Por mais que a gente sabe que é muito difícil alguém que comete um crime grave, ele ficar por muito tempo preso, imagine alguém que realmente as provas não são tão contundentes, como se diz que são, né? E são até fragilizadas, porque se não fosse, não teria essas brechas da possível soltura dele, se habeas corpus. Então, o que eu venho falando nesse vídeo é sobre o cenário político. Nós temos candidatos atípicos, que não encantam o eleitorado brasileiro, e com uma grande possibilidade de mais de 50% de brasileiros não comparecer à urna para votar, e se for votar, vai votar nulo. Olha só o que isso pode acontecer. Então, provavelmente daqui até o dia 20, 25, sairá uma nova pesquisa de intenções para candidato. Vamos saber quem realmente está começando a crescer ou não está, ou está se retraindo em questão da sua porcentagem. E agosto começa para valer o período eleitoral, com as disputas mesmo do corpo a corpo, das propagandas eleitorais via televisão, rádio, as redes sociais entrarão em fervor, porque realmente vai começar uma briga lá naquele campo, principalmente os apoiadores de Bolsonaro, que gostam mesmo de ficar cutucando e puxando pessoas nas redes sociais, mas os apoiadores do Lula. Então será uma guerra travada nesses dois grupos, enquanto os demais vão esfalecer porque não tem força ou grupos que possam realmente estar brigando. Provavelmente eu apostaria em alguém que poderia crescer no meio dos dois, Lula e Bolsonaro, Ciro, provavelmente. Mas esse é a casa que a gente vai ver no desenrolar no final deste mês, para início de agosto, no dia 15. E aí a gente vai entender como é que vai funcionar todo o processo político no Brasil. Então, no próximo vídeo vamos ver como é que vai estar o desenvolvimento dessas pesquisas. Por enquanto é só isso que eu tenho que falar. E valeu aí, um abraço para todos.